Convidamos a senhora Danila Estevam, da Eucatex, para a sua apresentação no painel Produção e Comercialização de Biomassa Florestal. Olá, tudo bem? Eu sou a Danila, trabalho na empresa Eucatex com tecnologia da madeira. Sou formada em engenharia florestal pela Unesp Botucatu. Fiz mestrado em ciência florestal, também na área de tecnologia da madeira, e especialização em engenharia de produção. Vou compartilhar aqui o vídeo, a apresentação. Falando um pouquinho da nossa história, a empresa surgiu em 1951 com a serraria americana, um sonho, né, e uma ideia da família do Dr. Salim Maalouf. Em 1954, iniciamos com a unidade fibra. Na década de 50 e 60, iniciaram-se os escritórios nas principais capitais do Brasil e depois na Argentina. Em 1989, nós já estávamos com 50 países o processo de exportação. Em 94 e 96, inauguramos novas unidades, a Tintas e Vernizes, unidade química, e também a unidade Painéis MDP aqui em Botucatu. Em 96 também adquirimos algumas certificações, como o selo verde, pelo FSC. E depois, em 2010, viemos com a linha THDF em Salto, em substituição à linha de chapa isolante. Em 2015, adquirimos uma unidade no Nordeste, em Pernambuco, na unidade Santo Agostinho, tintas e vernizes também, área química. E agora, recentemente, adquirimos a unidade fibra também aqui em Botucatu, da antiga empresa de chapas de fibra. Eu vou passar um vídeo para vocês. A gente está completando 69 anos de existência. É uma empresa pioneira em muitos segmentos, principalmente na produção de painéis com eucalipto. E aí é só para vocês, é bem rapidinho. Bom, continuando, falando um pouco da nossa floresta, o segmento sustentável de produção de floresta, temos 38,7 mil hectares de florestas plantadas, cerca de 96% dessas florestas são certificadas pelo selo verde e 92% pela certificação Serflor, recém-adquirida agora em 2018. 30.900 hectares são plantados com eucalipto, 100% eucalipto. Todos centrados na região de Salto, Botucatu, a grande região de Sorocaba e Campinas. Tem Botucatu e Ipatinga aqui na região de Sorocaba. Então, aqui um pouquinho da certificação, né, o sistema de manejo, Serflor e a ISO 14000 desde 2001. O segmento do ciclo sustentável de produção de florestas começa no viveiro de mudas, com todo o controle de qualidade, melhoramento genético, a expedição dessas mudas quanto prontas, saindo da casa de vegetação, e em paralelo acontece aqui na faixa azul toda a preparação da madeira no campo. Então, o preparo do solo, as adubações, a parte de monitoramento da parte nutricional da planta e sanidade florestal. Essas florestas podem ser conquistadas tanto por arrendamento como parceria florestal. E em cada etapa tem o controle de qualidade. Em seguida vem a parte de inventário florestal, determinando quanto de madeira a gente vai produzir, e aí transporta para a fábrica. Maiores informações sobre o arrendamento, deixei um link aqui para vocês, dentro do nosso site, www.eucatex.com.br. Nós produzimos cerca de 13 milhões de mudas por ano, que equivalem a 1,7 milhões de metros cúbicos de madeira por ano nas fábricas, ok? E aqui um pouquinho do segmento. Então, exemplo do viveiro de mudas, o plantio no campo, a formação das nossas florestas homogêneas, o plantio em mosaico, aqui a Serra da Coeça de Botucatu, a expedição dessa madeira para a fábrica e a trituração e descascamento na fábrica de painéis. Então, falando um pouquinho da biomassa, em cada etapa de produção do painel MDP ou da fibra, a gente tem a produção de resíduos industriais madeireiros.
E tudo isso a gente consegue reaproveitar, seja no formato de casca, seja no formato de cavaco, de chapas, ou mesmo os reciclados, e no caso aqui o painel e o pó gerado do lixamento dos painéis. Okay? Então, o que a gente faz com esses resíduos madeireiros? Né? A gente pode triturar e processar eles com equipamentos móveis, então a gente vai acumulando os próprios toretes de madeira que não foram para o processo, os restos de chapa, casca, pallets, a gente separa esse material e faz a seleção. Então, a gente tritura através de equipamentos móveis. Esse equipamento, ele tritura cerca de 15 toneladas por hora de material e já faz a seleção pela peneira. O material muito fino é descartado ou usado nas nossas fazendas, né, para nutrição de solo. E o cavaco, ele é reaproveitado. Então, aqui tem resíduo de chapa, resíduo de pallets, e fica disponível para queima. E depois a gente tem também, em Salto, São Paulo, a fábrica de reciclagem. Então, essa fábrica, ela processa cerca de 23 toneladas por hora de material trazido da área externa à unidade fabril. Então, esse material vem do entorno de até 120 quilômetros da fábrica de Salto, em São Paulo. Então, aí a gente tem o processo de recebimento desse material, são caminhões do roll-on-off, que trazem o material, coloca na central de trituração, reciclagem, né? A gente faz uma triagem desse material, coloca no processo, ele vai ser triturado, vai ser selecionado quanto aos metais e as impurezas não ferrosas, metais pesados, a parte de peso, né? Material denso. E depois vem uma segunda classificação dos materiais mais leves, como as espumas, os plásticos e outros resíduos que possam estar contidos nesse material. Vem muito material de construção civil, né? A gente reaproveitar essa madeira do ambiente externo. Esse material triturado, ele já vem depositado, ele é depositado nesse silo, e aí ele alimenta nossas caldeiras. No caso aqui, a caldeira Bremer e a caldeira Vink, que estão localizadas em Salto, vou falar um pouquinho delas. O pallet 100% selecionado, ele também é reaproveitado para confeccionar o nosso painel de fibra em Salto, junto com o cavaco proveniente das florestas de eucalipto. Então, por que iniciou esse trabalho? Existia uma demanda energética nas unidades da Eucatex para gerar energia térmica, né, e calor, na forma de vapor. Então, como a gente tem várias fontes de energia renovável, a gente está tentando substituir o combustível fóssil principal nosso, que é o BPF. E aí a gente investiu de forma econômica nessas tecnologias para diminuir esse impacto no meio ambiente. Afinal, esse material está sendo disposto por serrarias, está sendo gerado pela área de construção civil, por outras indústrias que geram madeira, e a gente está tentando reaproveitar esse material no entorno das fábricas. Com isso, a gente preserva cerca de 1 milhão de árvores por ano da nossa floresta, do nosso reflorestamento. E aliado a esse programa de reciclagem, evitamos que esses materiais sejam depositados em aterros clandestinos, terrenos baldios, né, e agridam o meio ambiente. Então, a nossa responsabilidade é ir conscientizando esses parceiros na entrega desse volume que é gerado nos grandes centros urbanos. Com isso, a gente também preserva 15 milhões de litros de água por ano na nossa produção de chapa de fibra. E aí a responsabilidade social, como consequência, a parceria com essas cooperativas e mesmo a PAI de Salto, né, recebem esses benefícios na forma da parceria, do volume que foi arrecadado de material reciclado. Então, as vantagens do programa vocês podem encontrar lá no site também, né, da Eucatex, www.eucatex.com.br. A gente começa a organizar essas áreas de depósito de resíduos de madeira, dá um destino correto, emite essa carta de anuência para cada fornecedor, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, de acordo com o volume recebido e que destino levou esse material.
Os caminhões roll-on-off que a gente comentou, da própria Eucatex, faz toda essa coleta de material. As caçambas têm capacidade para 37 metros cúbicos. Temos garantia de coleta conforme a agenda, então até as 15 horas do dia útil, o fornecedor de resíduo, entrando em contato pelo 0800 com a Eucatex, é programado através de uma agenda a retirada desse resíduo em até 24 horas. Para onde vai esse material? Então, nós temos algumas caldeiras que demandam e precisam da biomassa, seja biomassa gerada internamente, como a gente falou anteriormente, seja biomassa gerada em grandes centros urbanos. Nós temos as caldeiras Bremer, nesse caso a modelo Lignodin, ela gera 50 toneladas de vapor por hora, é uma das maiores nossas, e queima 1.500 quilos-hora de pó, para gerar essa energia, além do material reciclado. A caldeira Vink, que também fica na unidade de Salto, junto com a fábrica de reciclagem, ela gera tanto energia térmica como o vapor, na forma de calor. Então, 10,3 gigacal por hora de energia da caldeira Vink e o vapor 16 toneladas hora. Para um consumo de pó de 2.000 quilos-hora só do pó, na mistura vem casca e biomassa reciclada, as duas juntas consomem 400 toneladas por dia desse material, evitando o consumo de cavaco. Aqui em Botucatu nós temos a caldeira Bremer, recém-adquirida, inaugurada agora em setembro, a Tecnoterm 6. Ela gera 30 toneladas por hora de vapor e consome cerca de 20 toneladas por hora de biomassa, com propensão a melhorar esse consumo, né? Esse resultado. A gente tem o consumo de BTF para gerar energia, e aí de 45% a 50% desse poder calorífico gerado pelo óleo BTF, ele é substituído justamente pela biomassa florestal ou industrial de madeira. Temos outros aquecedores e caldeiras com o mesmo objetivo, da Conterma, da Dedini, da CBC. E aí a gente classificou essa biomassa. Então, hoje a gente utiliza cerca de 11% de cavaco, que o objetivo é eliminar esse consumo. Utilizar apenas reciclado, então a gente está hoje em 22%. 9% das chapas que são geradas no processo não vão para a primeira e segunda qualidade. 36% de pó, então 100% do pó que a gente gera nas unidades, ele é totalmente consumido para gerar energia térmica. E a casca, que a gente consome 22%, representando só 50% do que a gente gera. O restante vai para a adubação dos nossos próprios eucaliptos, ou a gente vende para terceiros. Então, por que controlar essa biomassa? Como a gente disse, existem alguns fatores que impactam na geração de energia consumida nessas caldeiras. Então, a gente tem um cavaco mais limpo, que é o cavaco próprio, e quando a gente tem que comprar cavacos de terceiros, né, naqueles 11%, a gente acaba utilizando materiais que têm umidade alta, têm a certa concentração de sílica, de cinzas alto, e aí a gente acaba danificando nossos equipamentos. Então, a gente seleciona com classificação granulométrica o tamanho ideal desses cavacos, faz o teor de cinzas e silício, faz a umidade principalmente e o poder calorífico. Alguns outros testes são feitos em parceria com o Lab, na Unesp de Botucatu, na presença do professor Saulo Guerra. Então, qual foi o resultado dessas análises, né? Só para concluir. Então, a umidade ideal seria até 35% de umidade. Então, a gente seleciona aqui o pó, a chapa e o reciclado, que são os de umidade mais baixa. Ainda assim, a gente tem a oscilação do cavaco e da casca, que tem umidade mais alta. Quanto ao silício, a nossa casca ainda é uma grande inimiga, né? A gente tem teores aí acima de 5%, que é a tolerância. O teor de cinzas também é alto para casca e alguns tipos de pó, principalmente o pó do lixamento da chapa, que chega a 8%. Os demais está ok quanto a
está dentro desse 1,5%, né, que é a taxa tolerável aí pela literatura e pelos resultados na caldeira. Depois a gente tem alguns teores de voláteis, então os melhores também foram a chapa já acabada, que não foi para a primeira, segunda qualidade, e os cavacos, que tem uma umidade até aí 35%. Né? As impurezas estão presentes, então na casca muito mais, em alguns tipos de pó, e o carbono fixo melhor, o ideal ficou nas chapas e no cavaco, né, que eles estão aí até 20% de teor. A classificação granulométrica, então, como a gente mostrou lá, é importante que o cavaco esteja ou os pedaços de reciclado até 25 milímetros. Então, nessas peneiras aqui de 16 a 45 milímetros, tivemos a maior concentração dos materiais, exceto o pó, né? O pó ele queima em suspensão, então ele está nessa faixa aqui de 1,20 a 3,35 milímetros, em torno de até 67%, 70%. E para concluir o poder calorífico, né? Então, aliado à umidade, a gente verifica aqui que os melhores foram a chapa e o pó, pela umidade mais baixa. No poder calorífico superior chegaram a 4.600, 4.700. Uma média geral é 4.500 para todos os materiais que a gente utiliza. E, infelizmente, por causa das impurezas minerais, da sílica, a gente acaba aí no cavaco de terceiro e na casca, tendo muita concentração de silício e tem muito mineral junto, e aí a gente acaba reduzindo esse poder calorífico também por causa da umidade, né? Então, ficou em torno de 2.000 a 2.800 kcal por quilo de material consumido. Então, como eu disse, substitui ainda 50% do poder calorífico do BPF, né? Chega a 9.000 kcal. O que eu tinha para falar era isso. Na natureza, trouxe uma frase aqui de Lavoisier: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, que a gente consiga transformar e reaproveitar esses resíduos que a gente acaba deixando aí na natureza, seja pela floresta, seja por outras plantações e mesmo pela atividade industrial. Obrigada, meu contato e meu e-mail. Fico à disposição para dúvidas aí. Agradecemos à senhora Danila Estevam, da Eucatex, por sua apresentação. E dando sequência da programação, convidamos a todos para assistirem agora o debate ao vivo com os nossos palestrantes do painel Produção e Comercialização de Biomassa Florestal.